Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de janeiro a março, estamos estudando o tema Hebreus, mensagem para os últimos dias. O assunto da semana é Jesus, o sacrifício perfeito. E o tópico para hoje: por que os sacrifícios eram necessários? Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho de como funcionava uma aliança no Antigo Oriente Próximo. Uma aliança era algo muito sério e envolvia promessas feitas sob juramento. E era comum aceitar que os deuses puniriam os que quebrassem o voto. Algumas vezes, essas alianças eram ratificadas por meio de sacrifícios. Como exemplo, posso citar o episódio quando Deus fez aliança com Abraão. A cerimônia envolveu o ato de cortar animais ao meio, conforme Gênesis 15, versos 6 a 21. As partes caminhavam entre os pedaços em reconhecimento de que aqueles animais representavam o destino de quem quebrasse a aliança. Se você se lembrar bem, apenas Deus caminhou entre as partes dos animais com o propósito de comunicar a Abraão que o Senhor não quebraria sua promessa feita com o patriarca. Há um outro acontecimento nos dias de Zedequias, rei de Judá, nos dias de Jeremias, quando o rei apregoou a liberdade dos escravos. Eles obedeceram, mas depois voltaram atrás. E em Jeremias 34:18, a Bíblia fala da passagem entre as duas partes do bezerro sacrificado por aqueles que fizeram a aliança. Por causa disso, Deus prometeu que o exército de Babilônia, que já havia ido embora, voltaria e tomaria as cidades de Judá, tornando-as ruínas e assolação. E os corpos dos transgressores seriam pasto para as aves dos céus e os animais da terra. De sua parte, Deus cumpriu e cumprirá todas as promessas da aliança, porque Deus nunca falha. A pergunta que se faz é: por que os sacrifícios eram necessários? Simplesmente porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme Hebreus 9:22, que diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Israel quebrou a aliança, Deus enfrentou um dilema doloroso, pois a aliança exigia a morte dos transgressores. Mas o Senhor ama seu povo. Se Deus simplesmente desviasse o olhar ou se recusasse a punir seu povo, seus mandamentos simplesmente seriam invalidados e o mundo todo mergulhado no caos. Todavia, o Filho de Deus havia de antemão se oferecido como substituto. Jesus morreu por nós, em nosso lugar, para que pudéssemos receber a promessa da herança eterna, conforme está em Hebreus 9:15 e 26 e Romanos 3:21 a 26. Desta maneira, Cristo defenderia a santidade da lei de Deus e, ao mesmo tempo, salvaria os que a violassem. E isso tudo só poderia ser feito através da cruz. Lembre-se que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está em Apocalipse 13:8. Vou concluir o tópico de hoje com uma ilustração dos tempos do início da história humana. Cada um de nós tem o direito de escolher. Caim e Abel, os primeiros filhos da raça humana, escolheram caminhos diferentes. Sem dúvida, eles representam muito bem a humanidade toda. Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída e, com gratidão,
aceitou a esperança da redenção. Por outro lado, Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. Está em Patriarcas e Profetas, a página 72. Resultado: Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.